Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje iremos falar sobre núcleo. O núcleo é uma estrutura que está presente nas células eucarióticas ou eucariontes e dentro dela, dentro do núcleo, está o material genético, o DNA dessa célula. O núcleo ele é envolvido por uma membrana com poros chamada de carioteca. Aqui está representada como o nome de envelope nuclear, também é um outro nome que pode ser utilizado, mas carioteca é o mais comum. Então essa carioteca, essa membrana, ela possui poros por onde pode entrar material e principalmente sair material aqui desse núcleo. Então, por exemplo, o RNA é produzido aqui dentro a partir do DNA e esse RNA sai aqui do núcleo pelos poros da carioteca e vai para o citoplasma para ser, por exemplo, traduzido em proteínas. A cromatina é o material genético, é o DNA junto com proteínas que está aqui dentro. O nucleolo, que é uma região que fica bem corada do núcleo, ele não precisa estar no centro aqui como está aqui, ele pode estar em qualquer região aqui do núcleo. É uma parte que fica mais corada ao microscópio porque ele tem justamente uma alta concentração de RNA. Então, o RNA produzido aqui no núcleo se concentra nessa região formando o nucleolo. Aqui está mostrando o retículo, que é justamente, nós já vimos em aulas anteriores, é justamente uma organela que se forma a partir aqui das projeções da carioteca e os ribossomos que estão grudados aqui, não na carioteca, mas no retículo rugoso. Então aqui uma representação de um núcleo, de uma célula, ao microscópio. Então aqui está mostrando dessa célula o núcleo. Então aqui essa região é o núcleo da célula, essa estrutura aqui, ó, tá bem? Então o núcleo aqui e o nucleolo aqui dentro. E essa estrutura mais cinza aqui, não tão clara como essa, mas essa daqui é a célula como um todo, trecho dela. Bem, se eu pegar então essa célula eucarionte, uma representação aqui do núcleo dela, se eu olhasse, conseguisse olhar num zoom lá dentro, eu viria pedaços de DNA formando estruturas chamadas de cromossomo. Então, cromossomos são estruturas com pedaços. Então, esses pedaços de DNA estão formando unidades chamadas de cromossomo. E esse cromossomo, se eu conseguisse dar um zoom aqui, eu veria a molécula de DNA, que é essa daqui. Vocês conhecem, já viram em algum lugar pelo menos. Que forma como se fosse uma escadinha e ela eu chamo de dupla hélice e contorcida. Então veja aqui, o cromossomo então ele é formado por por DNA. Então é como se fosse, imagina isso daqui formado por fiozinho de lã. Esse fiozinho de lã é o DNA. Né? Então esse DNA está aqui, então dando um zoom, parece como se fosse uma cordinha aqui. E esse DNA, na verdade, ele está envolvido por proteínas, que são essas bolinhas aqui representadas em rosa, que são as histonas. Então, o DNA envolvido nas histonas forma o que nós chamamos de cromatina. Cromatina, DNA mais as histonas. Nas células procarióticas, que são as células de bactérias, por exemplo, de árqueas, cianobactérias, não tem as histonas, não tem essa proteína formando a cromatina aqui. Então é só DNA. Aqui eu tenho DNA com as histonas. E se eu desse um zoom aqui nesse fiozinho de DNA que está enrolado nas histonas, eu veria então a molécula de DNA, a dupla hélice. Aqui uma outra representação do cromossomo. O cromossomo, cada pedacinho dele, nós chamamos de genes. Os genes são pedaços do cromossomo, trechos do cromossomo, formados de DNA, evidentemente, e que codificam, determinam a produção de uma proteína e, consequentemente, de uma ou mais características do ser vivo. Então, por exemplo, esse gene 1 aqui poderia ser o DNA, um pedacinho do DNA que determina a cor dos olhos, ou determina o tipo de cabelo, se é liso ou crespo, e assim por diante, tá bem? Então, os genes são esses trechinhos aqui, pedaços do formato de DNA, pedaços do cromossomo que codificam a produção de uma proteína. Então, veja aqui a cromatina. A cromatina, ela se condensa em determinado momento do ciclo de vida da célula, formando o cromossomo. Então, o cromossomo é uma estrutura de DNA condensado. Quando esse fio aqui, essa molécula, esse fiozinho, não está condensado, nós chamamos de cromatina. Quando condensa, é o cromossomo, que tem uma região mais central,
que é o centrômero, e 2 braços. Tá vendo? Um braço para cá do centrômero, outro braço do outro lado do centrômero. A cromatina, apesar de estar descondensada aqui em relação ao cromossomo, ela tem trechos que ela está um pouco mais enrolada e outros trechos menos enroladinha, mais esticada. Esses trechos que estão diferentes, ou seja, está mais enroladinho, é chamada de heterocromatina, hétero diferente. E os trechos que não estão enrolados, está normalzinho aqui, é chamada de eucromatina. Então, aqui mostrando dessa heterocromatina ou eucromatina, o que vai acontecer? Nós temos aqui, dessas duas, a heterocromatina, por estar mais enrolada, condensada, ela acaba inativando aquele DNA. Por quê? Porque aquele DNA que está enrolado, a célula não consegue fazer a leitura. Ele não traz a informação para produzir um RNA e depois uma proteína. Como que vai ler essa informação se ele está todo enrolado? A eucromatina não. A eucromatina ela está menos condensada, portanto é possível fazer a leitura daquele DNA para produzir mais DNA ou para servir de modelo para produzir mais DNA ou RNA e depois a proteína, tá bem? Então, aqui, por exemplo, há uma cromatina descondensada, né? Então uma eucromatina. Ocorreu a duplicação desse DNA, então formou 2 filamentos. Daniel, quando que a célula duplica o seu DNA? Por exemplo, quando uma célula do seu corpo, pode ser uma célula da pele, ou no caso de um micro-organismo, uma ameba, por exemplo, um micróbio, vai se dividir em 2. Ou a célula do seu corpo vai se dividir em 2. Quando a célula vai se dividir em 2, a célula-mãe precisa duplicar o DNA que está dentro dela para poder dividir para as 2 células filhas que vão se originar. Então, a célula-mãe tem uma quantidade, ela duplica essa quantidade para mandar metade para cada célula filha. Então, aqui duplicou esse fio para mandar um fio para cada célula filha que se formará. Aqui eu já tenho a condensação, então, de cromatina formando um cromossomo, né, condensado. E cada filamento que está grudado aqui formando esse cromossomo, nós chamamos de cromátide. Como uma está grudada na outra, são chamadas de cromátides irmãs. Vou mostrar isso um pouquinho diferente aqui, ó. Então veja, aqui eu tenho a dupla hélice, o DNA, que se enrola nas histonas, formando, portanto, a cromatina. Então olha aqui a cromatina. E essa cromatina vai se condensar e vai formar o cromossomo, que está aqui, o cromossomo, que tem uma região central, aqui, o centrômero, e tem um braço pequeno e um braço maior aqui, formando uma cromátide, e desse lado de cá, uma outra cromátide, uma irmã da outra. Vamos olhar então aqui, com mais detalhes, a estrutura do cromossomo. Então, no meio dele, no centro dele, nós temos aqui o centrômero, que pode não estar exatamente no centro do cromossomo. Tem vários tipos de cromossomos e formatos, e alguns deles o centrômero não está no centro, tá? Apesar do nome. O que mais que eu tenho? Veja que para cima aqui do centrômero eu tenho 2 braços, nesse caso 2 braços curtos ou pequenos. E para baixo aqui do centrômero eu tenho 2 braços longos. Então, braços curtos e braços longos. 4 bracinhos, tá bem? As extremidades, tanto dos braços curtos quanto dos longos, são chamadas de telômero. Telômeros é a ponta dos braços, aí, a extremidade do cromossomo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 telômeros. Os telômeros são estudados porque o desgaste deles está relacionado com o tempo de vida das células. Então, quando a célula consegue manter esse telômero intacto, essa célula vive mais tempo. Conforme a gente percebe que a célula vai envelhecendo e morre, tem a ver com a perda desses telômeros. Então, telômero tem a ver com o tempo de vida das células e, consequentemente, do ser vivo. A cromátides irmãs. Então, vamos lá. Aqui o centrômero. Um braço curto e um longo forma um conjuntinho chamado de cromátide irmã. Irmã de quem? Desta outra cromátide. Então, aqui eu tenho um braço curto e um braço longo, formando uma outra cromátide. Então, essa cromátide da esquerda é irmã dessa daqui, da direita. Então, olha aqui, ó, que dá para entender melhor nesse desenho. Então, aqui eu tenho o centrômero, um filamento vermelho,
colorir aqui para ficar mais fácil, que é uma cromátide, que está ligada e é irmã desta outra cromátide aqui em azul. Então, uma cromátide irmã da outra, duas cromátides irmãs. Mas isso aqui é um cromossomo só. Veja, os cromossomos, dependendo do momento que eu estou analisando na célula, se a célula está, por exemplo, no momento antes ou depois de uma divisão celular, né? Ou seja, que ela vai se dividir, lembra que eu falei que o DNA tem que ser duplicado. Então, antes dela fazer uma divisão, se dividir em duas, aquele DNA tem que ser duplicado, senão ela está lá com os seus cromossomos, seu DNA sem duplicar. Então, você pode verificar os cromossomos representados assim, com um centrômero e duas perninhas só, ou dessa maneira. Qual a diferença desses dois aqui? Eu tenho dois cromossomos, tá vendo? Então, esse é um cromossomo, está em azul escuro, e outro azul claro é outro cromossomo. Aqui também eu tenho um cromossomo e outro cromossomo, tenho dois. A diferença é que entre esse azul escuro e esse azul escuro, esse aqui ele está com duas cromátides, dois filamentos. Por quê? Porque o DNA foi duplicado. Então, conforme o momento que eu observo a célula no microscópio, eu posso observar no momento que ela está com os cromossomos assim, sem estar com o DNA duplicado, ou com o cromossomo dessa maneira, ou seja, já duplicou a quantidade de DNA, porque tem dois filamentos, duas cromátides irmãs. Aqui tem uma cromátide só, tá bem? Esse aqui também tem uma cromátide só, né? Esse aqui tem duas cromátides, esse aqui tem duas cromátides. Mas aqui eu tenho dois cromossomos, dois cromossomos também, tá bem? Esse cromossomo, ele forma um par com esse daqui. Então, por exemplo, pegar a célula humana, nós temos 46 cromossomos. Os nossos 46 cromossomos, nas células do nosso corpo, eles estão tudo formando parzinho. Então, o cromossomo número 1 lá tem um par. Tem um par do cromossomo número 2, o 3, o 4, até o número 23. Então, 23 pares. Isso menos os gametas, porque espermatozoide e o óvulo tem que ter o quê? Metade. 23 cromossomos e 23. Porque 23 e mais 23 juntam e formam, então, lá um zigoto que vai ter 46 cromossomos, que é o que vai formar nosso corpo. Então, veja, aqui eu tenho um cromossomo, vamos supor que fosse o cromossomo número 1, tá bem? Então, o cromossomo número 1 aqui do nosso corpo. Então, esse forma par com esse. Então, 2 cromossomos que formam parzinho. Quando os cromossomos formam pares, nós chamamos de cromossomos homólogos. Um é homólogo do outro, forma par com o outro. Nesse caso, são os dois mesmos cromossomos, só que eles estão no momento que eles estão duplicados. Então, este é homólogo desse. Este faz par com esse daqui, tá bem? Então, esse cromossomo é homólogo deste, né? E esse é homólogo desse, um forma par com o outro. Mas esse cromossomo aqui tem duas cromátides irmãs nele. Esse aqui tem duas cromátides irmãs também ligadas nele. Olha aqui, mesma coisa. Então, um verde e um rosa. Ele está dizendo que são homólogos, então, ou seja, eles são do mesmo par. Par número 1, 2, o 3, o número 20, enfim, tá? É um parzinho dos nossos cromossomos. Então, tem 2 cromossomos aqui. Aqui também tem um cromossomo, outro cromossomo. São homólogos, só que está duplicado. Então, esse verdinho foi duplicado com duas cromátides irmãs e esse aqui também rosa, duas cromátides irmãs. Daniel, como que eu faço para saber quando é um cromossomo ou 2, para não me confundir com esse monte de braço para lá e para cá? Olha o meinho, o centrômero. Quantos centrômeros tem nesse rosa aqui? 1. Então, é um cromossomo. Aqui, 1. Então, um cromossomo. Quantos tem aqui? 1 também. Então, ó, um cromossomo. Só que esse cromossomo tem duas cromátides irmãs. Esse cromossomo tem uma cromátide só, porque não foi duplicado ainda. Tem outras maneiras de representar cromossomos. Olha assim, eu posso representar como se fossem uns pauzinhos também, ao invés de representar daquela maneira lá. Então, aqui é o centrômero, veja que estão formando, é um par. Então, este é par deste. Esse outro aqui é um outro par. Então, poderia ser o par número 1, par número 2, tá bem? Então, esse forma par desse. Então, aqui eu tenho 2 cromossomos homólogos e aqui 2 cromossomos homólogos também. Daniel, por que são 2 cromossomos e não 2 cromátides irmãs? Porque não está ligado, gente. Não tem ligação entre eles, tá bem? É igual esse aqui, ó.
esse não está ligado desse. Esses dois estão ligados. Então, aqui é 1, 2 cromossomos. Então, lá também, ó. 1, 2. 1, 2. Tá bem? O que é esse Azão, esse Azinho, Bzão, Bzinho? São letras que representam os alelos, ou seja, os genes. Tá bem? Nós vamos ver isso em genética. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque não é o objetivo da aula. Mas aqui eu tenho um cromossomo com um gene Azão e outro gene Azinho. Eu posso representar também dessa maneira aqui, ó. Então, veja, aqui eu tenho um cromossomo com duas cromátides irmãs. Aqui também, 2 cromossomos com cromátides irmãs. Aqui também, né, só que tem formatos diferentes. Eu posso representar assim, ó. Então, ó, só um risquinho com uma bolinha, mais escurinho aqui. Isso aqui é o centrômero. Então, um cromossomo. Aqui, ó, um cromossomo também. Conta o meio, ó, tem um meinho só, um cromossomo, só que ele tem 2 cromátides irmãs. Aqui, só um. Aqui, esse é a mesma coisa, né? Um cromossomo com 2 cromátides irmãs, tá bem? Só que você pode representar, ou o exercício representar de várias maneiras, tá bem? Estou mostrando aqui as várias formas que podem aparecer nos exercícios para vocês. Os cromossomos também têm uma classificação quanto à posição do centrômero. Então, por exemplo, quando a posição do centrômero é bem no meio do cromossomo, nós dizemos que ele é metacêntrico. Centrômero no meio, no centro. Se ele estiver um pouquinho, não está exatamente no centro, mas um pouquinho mais para cima aqui, então nós dizemos que ele é submetacêntrico. Se ele estiver na extremidade, ficar 2 braços bem longos e 2 bracinhos curtinhos, nós dizemos que ele é acrocêntrico. E se ele estiver nas extremidades, aqui ainda tem um pedacinho, mas geralmente não tem nada aqui, ou seja, tem o centrômero e 2 braços aqui para baixo. Não tem nada aqui. Então ele está no telômero, no final dos 2 braços aqui. Portanto, ele é telocêntrico. Tá bem? Isso é cobrado pouco em termos de vestibulares, porque é mais decoreba, então não vou cobrar isso de vocês também. Mas aí só para saber que existe essa classificação conforme a posição do centrômero. Bom, olha aqui, ó. Aqui, número de conjuntos cromossômicos N em célula. Olha, só para vocês verem aqui, ó, eu tenho, isso aqui é um exemplo de um cromossomo que ele é telocêntrico, tá vendo? O centrômero está aqui, bem no término, e tem os 2 braços, não tem os 2 braços de cima. Nossa, isso aqui está com defeito? Não, é normal. São formatos diferentes. Ó, esse tem um formato. Então, esse aqui é metacêntrico, submetacêntrico e telocêntrico aqui. Tá bem? Bom, mas vamos lá. O que é uma célula haploide ou uma célula diploide? Célula haploide também é chamada de célula N. Ela tem um conjunto de cromossomos e cada um é de um jeito. Então, não forma par. De cada tipo de cromossomo, eu tenho um só deles. Então, por exemplo, se você pegar aqui essa célula, né, aqui esse círculo está representando uma célula. Quantos cromossomos eu tenho aqui dentro? Eu tenho 1, 2, 3 cromossomos. Um é par do outro? Não, um é diferente do outro. Então, essa célula é haploide, ou seja, ela é N. N igual a quanto? 1, 2, 3 cromossomos. A célula diploide, ela é 2N. Por quê? Porque os cromossomos estão formando pares. Então, olha esse caso aqui, ó. Nesse caso, são os mesmos cromossomos, só que eu tenho esse forma um par com esse, então são homólogos. Esse forma par com o outro, como se fossem gêmeos um do outro, né? Então, formando parzinho. E esse aqui também forma par. Então, essa célula, os cromossomos estão em pares, é uma célula diploide, ou 2N. 2N igual a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você coloca depois do igual o número de cromossomos que eu tenho. Bom? Então, N igual a 3, 2N, porque forma pares, igual a 6. O nosso corpo é formado por células diploides, 2N. Nós temos 46 cromossomos em todas as células do nosso corpo, formando pares. Então, são 23 pares. Então, é um par número 1, par número 2, par número 3, até chegar no 23. Agora, os nossos gametas, espermatozoide e óvulo, eles não têm 46, 2N46. Eles são N23, porque tem um só de cada um. Por quê? Porque vai ser N23 do espermatozoide mais N23 do óvulo. A hora que junta, vai formar uma célula 2N, que é o quê? 46, que é o zigoto. E a partir do zigoto forma todas as células do nosso corpo. Tá bem?
Então, só os gametas nos animais aqui é que vão ser células haploide. As outras células do corpo são diploide. Olha aqui, vamos pegar mais uma. Essa aqui, ó, uma célula também. Quantos cromossomos eu tenho? 1, 2. Isso aqui é o meinho dele, o centrômero. 1, 2 cromossomos. Um é par do outro? Parece que um é gêmeo do outro? Não. Isso aqui é um formato, isso aqui é outro. Portanto, é uma célula haploide, ela é N, não forma pares, e N igual a 2, 2 cromossomos. Já essa daqui forma pares. 1, 2, 3, 4. Esse é par desse e esse é desse. Então, ela é 2N igual a 4. Veja que o que eu ponho de igual aqui, 2N igual, não é o número de pares, e sim o número total de cromossomos. Tá vendo? Então, ó, 1, 2, 3, 4 cromossomos. Este é o homólogo deste e este é o homólogo desse. Tá bem? Esses dois aqui são homólogos um do outro? Não, porque eles não formam pares. Homólogos é quando formam pares um do outro. Outro exemplo, olha aqui, ó. Aqui também eu tenho 3 cromossomos diferentes, com formatos diferentes, e não forma pares. Portanto, é N igual a 1, 2, 3. Aqui formam pares, então é 2N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos. 2N igual a 6 cromossomos. Outro exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho, vamos imaginar que isso aqui fosse um exercício e falasse, ó, são 2 células do mesmo ser vivo. 2 células, não é a mesma célula, mas é do mesmo ser, de um animal ali, tá? Veja, se são do mesmo ser, uma é diploide e outra é haploide, já posso concluir que quem que vai ser a célula haploide? O gameta, né? Porque uma célula haploide, N, com mais outro gameta N, forma uma célula 2N do corpo. Então, veja, aqui eu tenho 1, 2, 3 cromossomos. Não estão formando pares, estão separados. Então, N igual a 3. Aqui tem esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então, formando pares, 2N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2N igual a 6 cromossomos. Esse aqui é o que nós já fizemos na outra lá. Então, olha aqui, ó, na célula humana. O espermatozoide tem 23 cromossomos, não formando pares, são sozinhos. E o óvulo tem 23 também, sem formar parzinho. A hora que junta os dois é que vai formar o parzinho. Então, cada parzinho que tem nas suas células do seu corpo é um cromossomo que veio do espermatozoide do seu pai e um do óvulo da sua mãe. Tá bem? Olha aqui, ó. Aqui vamos complicar um pouquinho. Como que eu posso diferenciar? Então vamos lá, vamos pegar essa primeira célula. Vamos analisar as 4 aqui, tá? Uma por vez. Vamos começar por essa daqui, ó. Esse rosa comprido, ele tem o mesmo formato e a cor desse. Então, um faz par com o outro, é como se fosse um gêmeo do outro. Esse aqui, ó, também faz par com o outro, tá? Então, eu tenho pares, essa célula é 2N, porque forma pares, e tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos. Beleza. Então, uma célula diploide. Vamos lá no outro extremo. Olha aqui, ó. Essa célula, esse não forma par com esse, um é diferente do outro. Portanto, N, 1, 2 cromossomos. Então, ela é uma célula N haploide igual a 2. Tá bem? Vamos ver agora essa daqui. Quantos cromossomos eu tenho aqui? Eu tenho um cromossomo aqui, que está duplicado, mas é um cromossomo só. Olha o meinho aqui, o centrômero. E tem um outro cromossomo aqui. Então, 2 cromossomos. Um forma par com o outro? Não. Então, essa célula é N igual a 2. Mas, Daniel, esse aqui não tem um fiozinho formando par com o outro? Não, gente. Isso aqui é um cromossomo com 2 cromátides irmãs. Para formar o par, ele tem que estar separado um do outro. Lembra? Ó, esse separado desse aqui. Ó. Isso aqui, ó, vocês compararem, ó, olha essa célula e olha essa daqui. Ó. Aqui eu tenho um só cromossomo, duplicado. Tudo bem, em relação a esse aqui, está duplicado, tá vendo? Agora, aqui eu tenho 2 cromossomos. Os dois estão duplicados. Então, esse forma par com esse. Então, e esse aqui com esse. Portanto, essa célula é 2N, essa célula é N. 1, 2, e essa aqui tem 1, 2, 3, 4 cromossomos. Lembra? Conta o meinho, o centrômero, você não erra. Tá bem? Então, 2N igual a 4. O que é um cariótipo, Daniel? Cariótipo nada mais é do que o conjunto de cromossomos que eu tenho daquela célula. Então, vamos supor, você pega lá uma célula, estoura aquela célula para analisar no microscópio e você vai achar os cromossomos aqui.
Aí, ou no olhômetro, né, fazendo ali, você pode recortar, tira uma foto e recorta isso aqui, monta, ou pode montar num programa de computador e tal. No olhômetro é trabalhoso, gente, é bem difícil. Na faculdade eu cheguei a fazer, então dá trabalho. Por quê? Porque tem coisa que você consegue ver, ó, por exemplo, esse forma par com esse, é bem parecido, então tudo bem. Mas aí você começa a pegar, por exemplo, outros aqui, ó, você vai comparar, por exemplo, com esse aqui, parece tudo igual, tá vendo? Então já fica complicado. Então esse aqui é par desse, ou é par desse daqui, entendeu? Então é mais difícil. Mas vamos lá, aqui a pessoa, o cientista montou aqui, ó, os pares. Então, o par número 1, 2, 3, 4, 5, até o 22. Daniel, você falou que são 23 pares, não 22 nas células humanas. Porque o par 23 está aqui. É o par sexual. Então são 22 não sexuais e 2 cromossomos sexuais. Nesse caso, são dois iguais, é X. Pode colocar X e X ou só X. Então isso aqui é uma mulher. Ela tem aqui representado 2 cromossomos X, tá bem? Então as mulheres são XX nas suas células. Como elas têm 2 cromossomos X, o homem é XY e a mulher é XX. Então, o sexo genético determinado ali pelos cromossomos sexuais. XX na mulher, XY no homem. Como a mulher tem 2, nas suas células somáticas, um desses X, que está em duplicata, ele é inativado, então ele fica condensado. E forma o que nós chamamos de corpúsculo de Barr. Corpúsculo de Barr, então no microscópio você consegue observar o núcleo, aqui, isso aqui é uma célula, ó, 1, 2, 3, 4 células, tá? 5 mais clarinha aqui, tá? Então, nessa célula aqui, o núcleo e um material mais condensado, que seria, então, o X inativado. Então, corpúsculo de Barr. Só as mulheres têm seu corpúsculo de Barr, que é o X a mais, e ele só vai aparecer nas células somáticas, porque o óvulo tem só um X. Esse cariótipo também tem 22, tá vendo? Só que ele tem um X e um Y, portanto é um homem. Então, X e Y. Veja que o Y é bem menor que o X, né, o cromossomo, tá bem? Então, aquele era uma mulher, esse aqui é um homem. Como que eu posso representar uma fórmula para isso? Então, eu posso colocar 46,XY, 46,XX. Então, 46 cromossomos no total, sendo 2 sexuais, o X e o Y, só que é um homem. E aqui XX, então é uma mulher, tá bem? Então, célula com 46 cromossomos, aqui, ó, 2 sexuais. Mas eu posso representar de uma outra maneira. Ao invés de colocar 46XX, eu posso colocar 44 mais XX. Por quê? Porque 46 é o total, só que o X e o X são 2 sexuais. Então, 46 menos 2 sexuais, sobraram 44. Esses 44 são chamados de cromossomos somáticos, porque eles formam o soma, o corpo. Eles não determinam o sexo. Eles vão formar o seu rim, seu fígado, seu cabelo, que é coisa que todo mundo tem, não pode ser homem ou ser mulher, tá bem? Então, cromossomos somáticos são os 44 que sobram. Também são chamados de autossomos ou autossômicos, por isso que tem um azão aqui, tá? De autossomos. Então, 46XX ou 44 autossomos mais X e outro X, que dá 46 no total. Ou uma outra forma de representar menos comum, que é 22AA, ou seja, 22 pares de autossomos mais os 2 sexuais, se for mulher ou aqui o homem. Tá bem? Então, coloquei as opções que podem estar representadas. Essas duas aqui, essa e essa são as mais comuns. Os cromossomos sexuais também são chamados de cromossomos alossomos. É um nome menos comum, mas pode aparecer em algum exercício. Então, nas nossas células somáticas que formam o seu corpo, o seu rim, sua pele, o seu fígado, enfim, menos os seus gametas, tá? Nós temos 46 cromossomos, 46 moléculas de DNA, né? Sendo um par sexual, XX, se você for mulher, ou XY, se você for homem, e 22 pares de autossomos ou somáticos. Ou, se não quiser contar em pares, você pode falar, tem 2 sexuais e 44 somáticos, tá bom? 44 mais 2 dá 46. Olha aqui, ó. Célula somática, por exemplo, célula da sua pele, do seu rim, do seu coração, né? São células somáticas. 46 ou 23 pares, então elas são 2N igual a 46.
sendo 2 cromossomos sexuais, ou é XX ou XY, e 44 cromossomos que sobraram somáticos, ou autossomos ou autossômicos, tá bem? Eu estou colocando os 3 nomes porque depende do exercício, ele vai usar um nome ou outro. Aí você fala, mas que caramba, por que tanto nome para 3, 4 nomes para a mesma coisa? Porque biólogo adora pôr nome, gente. A gente adora pôr nome nas coisas. Então, isso acaba dificultando um pouquinho para quem não é da área, né? Células sexuais. O que são células sexuais? São gametas, espermatozoide e óvulo. Eles têm metade do número de cromossomos. Então, se as nossas células somáticas têm 46, as células sexuais têm 23, tá vendo? São N23. Aí soma de uma com a outra e forma o zigoto 2N46. Então, o que vai acontecer? Desses 23 cromossomos, você vai ter um de cada, não é? Então, vai ter um cromossomo só sexual dos dois, ou o X ou o Y, e vai ter, naquele gameta, se for um óvulo, vai ser um X mesmo, né? Se for espermatozoide, pode ser um X ou um Y. E 22 cromossomos somáticos. 22 mais 1 dá 23. Onde que é a confusão que o pessoal faz aqui? A célula é chamada de sexual ou somática. Célula sexual são os gametas, espermatozoide e óvulo. Célula somática é as células da pele, do rim, ou seja, tudo menos os gametas. Só que os cromossomos também são sexuais e somáticos. Só que eu tenho, em uma célula somática, tem cromossomo sexual, XY, e cromossomo somático. Numa célula sexual também tem um cromossomo sexual e cromossomos somáticos. Então, cuidado com isso. Célula somática tem cromossomos sexuais e somáticos. E as células sexuais, os gametas, também têm cromossomo sexual e somático. São coisas diferentes, célula e cromossomo. Vamos fazer um exercício para encerrar aqui. Ó. Uma espécie de animal tem 20 cromossomos em suas células somáticas. Então, 2N, somática, célula 2N. 2N igual a 20. Então, célula somática pode ser da pele, do rim, do fígado, sei lá, dedão do pé, né? Tem 20 cromossomos, ou 10 pares. 2N igual a 20. O que vai acontecer? Desses 20, 2 vão ser o quê? Sexuais. Né? Ou é XX, se for fêmea, ou XY, se for macho. Então, 2 vão ser sexuais. Quanto que falta para chegar no 20? 18. Então, primeiro você descobre os sexuais, que são 2 nas células somáticas. O que sobrar são os somáticos. No caso, sobraram 18. E na célula sexual? A célula sexual, o gameta dessa espécie, se a espécie, na célula somática, se esse animal, nessa célula somática, tem 20 cromossomos, o seu gameta tem metade, tem 10 cromossomos. Então, somática 2N igual a 20, sexual é N igual a 10. Certo? Então, ele vai ter metade também. Então, ele vai ter um cromossomo sexual e 9, que é metade de 18, somático. Ou um sexual, né, que vai ter, para chegar no 10, 9. Né? 1 mais 9 igual a 10. Tá bem? Então, com isso, nós vimos aí a parte inicial, tivemos uma boa ideia sobre núcleo. E numa próxima aula nós falamos sobre, dentro dos núcleos, aí um pouco mais sobre cromossomos, falando sobre as síndromes cromossômicas, as alterações que podem ocorrer nos cromossomos, que podem levar a algumas síndromes, tá bem? Então ficamos aqui e até a próxima, pessoal. Um grande abraço!